Queridos, este é o sexto domingo do tempo da Páscoa. Nós estamos quase chegando ao final desse tempo tão bonito. E o tempo da Páscoa é o tempo por excelência da reflexão sobre e do amor à igreja. Nós ouvimos na primeira leitura os Atos dos Apóstolos. Aliás, ouvimos em todo o tempo da Páscoa os Atos dos Apóstolos, como primeira leitura. Na segunda leitura, nós ouvimos o Apocalipse de São João. Também em todos os domingos da Páscoa, ouvimos o Apocalipse. A leitura dos Atos dos Apóstolos nos mostra como aconteceu o surgimento da igreja, a igreja nascente, né? Então, os conflitos, as dificuldades, né, que acometeram essa igreja que estava nascendo no mundo. O texto do Apocalipse de São João nos mostra o destino dessa igreja peregrina, que é se tornar ou se juntar, se justapor à igreja celeste que nos espera. Então, refletindo um pouquinho sobre o Apocalipse de São João, esse trecho de hoje, do capítulo 21, nós temos já a noção de como será essa igreja celeste que há de nos esperar. João tem uma visão, olha só. Um anjo me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Então a imagem da igreja do céu é a imagem de um monte grande e alto. Este monte é chamado por João no Apocalipse de Jerusalém, a Nova Jerusalém, ou a Jerusalém do Alto, né? E ela brilha com a glória de Deus. A glória de Deus é a própria luz que a ilumina, né? Depois nós vemos aqui que esta cidade ela é cercada por uma muralha maciça e alta. Essa muralha tem 12 portas. Em cima de cada porta há um nome da tribo, de cada tribo dos filhos de Jacó ou Israel. Jacó e Israel é a mesma pessoa. Então são 12 portas, representam as 12 tribos dos filhos de Israel. Também há 12 alicerces que sustenta essas muralhas. Em cima de cada alicerce está o nome de cada apóstolo, dos 12 escolhidos por Jesus. Então, a porta, que são as tribos, né, as 12 tribos de Israel, representam a porta de entrada para a Jerusalém celeste. Ou seja, o antigo povo, o povo judeu, chamado por Deus na história, né, serviu para a entrada, para a espera, para a primeira contemplação de Deus. Mas os apóstolos, que também são 12, são aqueles que por todo sempre seguram esta muralha e é desta cidade em pé, né, o fundamento. Por isso que Jesus, quando ele se volta para Pedro, naquele episódio dos evangelhos sinóticos, ele diz: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei, erguerei a minha igreja. É claro que ali Jesus já está prometendo a Pedro que a igreja peregrina seria erigida sobre a profissão da fé dele, de Pedro. Mas também já há uma alusão, uma prefiguração da igreja celeste, que é sustentada pelos apóstolos. Acredito, nós criamos assim, de maneira lúdica no nosso pensar, né, a imagem do céu, quando nós entrarmos e nós nos depararmos com os 12 apóstolos de maneira reluzentes nesta igreja celeste a nos esperar, né? Então é muito bonita essa imagem que o Apocalipse nos dá, né? Não há mais templo dentro da cidade.
porque o santuário perfeito por excelência é o próprio Cristo, e nós também, porque somos membros do corpo de Cristo. Cada um será como um templo que juntos, formarão esta grande cidade que é a Jerusalém Celeste. Não se precisará mais do sol nem da lua para ser iluminada esta cidade, porque lá está a lâmpada, que é o próprio Cordeiro imolado, né? Aqui João faz uma alusão ao templo de Jerusalém. Aliás, toda a igreja, quando é erigida, ela deve nos levar pela arte, pelo visual, pelo auditivo também, a contemplar aquilo que os santos que já estão na Jerusalém Celeste estão a contemplar. Não sei se a gente faz essa experiência quando a gente entra num templo, né? Sobretudo quando a gente vem durante a semana na igreja, vem no silêncio da igreja, se ajoelha, se coloca diante do Santíssimo Sacramento na capela, num silêncio que nos permite ouvir a voz do próprio Deus e nos faz nos encher de paz, né? Ontem, após a missa, que eu fico na porta da igreja, uma senhora que veio pela primeira vez na nossa paróquia, ela disse: nossa, padre, eu entrei aqui e com toda essa celebração, ontem teve a coroação da Virgem Maria, da imagem de Nossa Senhora, com toda essa celebração, eu senti grandemente a paz que vem de Deus, como eu nunca tinha sentido, né? E é esse o objetivo desse templo físico, nos levar a contemplar o que eternamente nós estaremos a saborear nos céus, essa paz, essa alegria, essa perfeita posse de Deus, né? Então aqui a imagem da Jerusalém Celeste, e a primeira leitura, como eu falei, a imagem da Jerusalém terrestre. Enquanto nós não chegamos ainda na igreja perfeita, onde não há dor, não há sofrimento, não há morte, não há conflito, não há divisão, não há problemas, nós estamos aqui a enfrentar ainda tudo isso, caminhantes de maneira pressurosa rumo a essa perfeição, mas precisamos enfrentar a Jerusalém aqui de baixo ainda, que somos nós, que é a igreja. Nós não podemos dizer algo sobre a igreja na qual nós congregamos sem compreendermos que no fundo estamos a falar de nós mesmos. Nós somos a igreja, que congregada constitui esse corpo místico de Cristo, caminhante na história. O que acontece nos Atos dos Apóstolos, que no trecho proposto pela liturgia de hoje, que é o capítulo 15, aqui é a narração do desfecho do chamado Concílio de Jerusalém, né? Olha, a nossa igreja, nesses 2000 anos de caminhada, olha quanta história, né? Mas também quanta confusão, né? Nós estudamos história, né? Por quê? Porque nós somos frágeis, né? E às vezes cabeça duras, né? Mas a prova de que a igreja é uma instituição divina é o fato dela ainda subsistir na história, né? Por quê? Se fosse uma instituição unicamente humana, já tinha se perdido há muito tempo, diante de tantos acontecimentos, né? E a nossa igreja passou nesses 2 milênios por 21 concílios, né? O que é um concílio? Um concílio é a reunião dos pastores da igreja para se discutir alguma problemática e para se definir algo. O último concílio, o 21º, aconteceu na década de 60, o Concílio Vaticano II, né? Não sei se alguém aqui é da década de 60, não vou nem perguntar, né? Mas deve ter vivido. Claro que naquela época não tinha as redes sociais, não podia ser acompanhado, né, ao vivo o concílio, mas se tivéssemos a oportunidade, como nós temos a tecnologia, seria um momento único, né?
Talvez alguns aqui já pegaram a missa antes da Reforma Conciliar, a missa tridentina, né? Rezada tudo em latim, não na língua vernácula. Olha quanta história. O concílio vem atender às necessidades da igreja na conjuntura atual, né? E aqui na Bíblia nós ouvimos Atos dos Apóstolos, é o concílio primeiro, né? O chamado concílio de Jerusalém, né? Qual era o problema? O problema acontecia na igreja de Antioquia, né? Aliás, Antioquia era uma cidade, né, do Império Romano, uma das cidades mais importantes, junto com Alexandria, com Roma, naquela época bíblica, né? E Paulo foi quem evangelizou esta cidade. Só que nessa cidade, predominantemente, a igreja era constituída por pagãos que se converteram ao cristianismo. E aí chegaram alguns judeus que se converteram ao cristianismo, chegaram lá e começaram a querer obrigar os pagãos convertidos a se tornarem judeus primeiro antes de ser cristãos, né? E começaram a pregar: olha, vocês que vieram do paganismo, antes de serem batizados, ou seja, se tornarem cristãos, vocês precisam se tornar judeus primeiro, para não ignorar a lei de Moisés, né? Vocês precisam ser circuncidados. A circuncisão é a marca da entrada no judaísmo, né? O que o batismo é para o cristianismo, a circuncisão é para o judaísmo. E aí uma confusão, os pagãos convertidos não queriam. Que negócio é isso? Nós não queremos ser judeus, nós nos encontramos com Jesus, né? E aí essa situação cai nas mãos do apóstolo Paulo para ele resolver, né? Não mudou muita coisa a igreja não, né? A turma faz uma confusão e depois traz para o padre a confusão. Olha, padre, está acontecendo isso, né? É sempre assim, né? Ora, Paulo, olha que bonito, preste bem atenção. Minha gente, Paulo foi um apóstolo escolhido por Deus, né? Legítimo apóstolo, mas ele não decide por conta própria. Olha o que ele faz. Ele chama Barnabé, que era o seu assistente próximo, né? E mais algumas pessoas, e eles vão até Jerusalém para ouvir quem? Os alicerces da igreja, os 12. Olha que bonito isso. E a igreja católica nunca perdeu este modo de governar. Nunca perdeu esse modo de governar. Paulo podia, por conta própria, ele mesmo decidir ali, né? Sim, precisa ser circuncidado, ou não precisa ser circuncidado. Não, ele não decide. Ele vai até os apóstolos. Depois leiam na casa de vocês o capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos. Esse texto deve nos levar a nos apaixonar pela igreja. Nos apaixonar. Quando eles se reúnem, eles congregam, vivem esse chamado concílio de Jerusalém. O primeiro a falar foi Pedro, o príncipe, o chefe dos apóstolos. Olha só, e o texto dos Atos dos Apóstolos vai dizer: depois que Pedro falou, todos silenciaram. Olha só, para refletir o que Pedro fala. E a igreja nunca perdeu isso, né? Nós olhamos hoje, não temos mais Pedro. Passaram na história da igreja, se não me engano, 267 papas. E hoje para nós Pedro é Leão XIV. É um bispo como os outros, mas ele na unidade nos congrega, na defesa, no guardar a fé. Que bonito, nós vemos isso. Depois que Pedro fala, todos silenciam. Aí Paulo e Barnabé vai dar alguns testemunhos do que estava acontecendo de verdade.
E depois de Paulo e Barnabé falar, Tiago fala. Quem era Tiago? Chamado o irmão do Senhor. Era um dos 12 apóstolos. Tiago era o bispo daquela região de Jerusalém, o primeiro bispo de Jerusalém. Pedro não era bispo de Jerusalém, mas Pedro foi quem falou por primeiro. Olha a igreja, isso nunca se perdeu. Depois que eles decidem, o que acontece? Eles produzem uma carta, né? Foi a primeira carta apostólica da igreja católica. E eles mandam por meio de Barnabé, de Paulo, e também enviam 2 representantes da igreja de Jerusalém, para que eles voltem lá em Antioquia e leiam a carta. E na carta está escrito o que nós ouvimos hoje na primeira leitura. Olha, se não entende tudo isso, não entende o texto de hoje, né? Nós, os apóstolos, saudamos os irmãos vindos do paganismo, que estão em Antioquia. Isso estava na carta, né? Ficamos sabendo que alguns dos nossos aqui causaram perturbações com palavras que transtornaram o vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Olha só. E hoje nós vemos quanta gente, né, que se diz pastor e fala em nome de Cristo. Se eles não foram enviados por nós, olha só, eles não falam o que nós falamos. E aí ele diz assim, olha que bonito, essa frase é a mais importante. Portanto, nós decidimos, vírgula, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além das coisas que são indispensáveis. Ou seja, não é preciso circuncisão. O judaísmo ficou para trás. Olha que bonito. Eles levam a carta, eles leem, e a igreja caminha na obediência dos 12 apóstolos. É disso que está falando o Apocalipse. Nos céus, nós não vamos encontrar coisas diferentes do que aqui nós aprendemos. Quem não consegue amar aqui a igreja, não vai estar nos céus, porque o céu é uma grande assembleia dos santos. Essa Jerusalém celeste é a igreja perfeita, que já nós somos convidados a nos tornar no dia a dia, né? Uma coisa que a gente pode tirar para a nossa vida desse texto, da leitura primeira de hoje, será que também na nossa vida pessoal, por exemplo, quantas vezes nós temos que tomar decisões, de fazer escolhas, e quantas vezes nós não imitamos os apóstolos, nós não nos unimos ao Espírito Santo para decidirmos as coisas. Por isso que tantas coisas na nossa vida às vezes não dão certo, porque nós não ouvimos a Deus, sabe? Primeiro, a vida de oração, rezar, silenciar, depois perceber os sinais dos acontecimentos, os acontecimentos da vida, que já nos mostram muitas vezes o que Deus está nos falando. Perceba, ouça, e às vezes ainda assim nós insistimos por caminhos errados, que não vão nos levar à vida, né? A vida é assim, está vendo que não vai dar certo, olha, perceba, reza um pouco mais. Será que a gente vive dessa maneira? Por isso que eu sempre digo, minha gente, a primeira e maior de todas as orações que nós podemos fazer, é o que nós estamos fazendo aqui, é a Santa Missa. Mas isso precisa nos acompanhar ao longo dos nossos dias, né? Vai trabalhar, traz o sinal da cruz, peça ao Senhor abençoe esse dia de trabalho, né? Está passando alguma provação no seio do trabalho, algum estresse, alguma coisa, sai, traz o sinal da cruz, reza uma Ave Maria, coloque Deus lá naquela situação, para que nós tenhamos a condição de dizer como eles disseram: nós e o Espírito Santo decidimos tal coisa. E não somente nós, porque quando nós fazemos por nós mesmos, nós quebramos a cara, sempre, né? E depois nós nos deparamos com esse evangelho tão lindo hoje,
Jesus começa falando assim, é o capítulo 14 do Evangelho de João: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e assim o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele nossa morada. Se nós voltarmos para o capítulo 13, Jesus diz uma frase semelhante, no capítulo 13: se alguém me ama, guardará os meus mandamentos, né? Aí agora no capítulo 14, lembrando que o contexto aqui do evangelho de hoje é a última ceia. Já tinham tomado refeição e Jesus fez esse discurso longo, né? E daqui a pouquinho Jesus vai ser preso no Monte das Oliveiras, vai ser levado crucificado, tudo que a gente já conhece. Então Jesus está mostrando pela última vez o que é ser igreja para esses apóstolos. Judas já saiu do cenáculo, só estão os 11. Ele tinha dito: se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. Agora ele diz nesse capítulo: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Qual a diferença de mandamentos e palavra? Primeiro ele fala mandamentos, agora ele fala palavra. Mandamentos são as prescrições, as orientações, as dicas que Jesus nos deixa. E palavra? Palavra é o próprio Jesus, né? O termo grego que está no original do Evangelho, que se alguém me ama, guardará o meu logos, é o mesmo termo que João usa lá no comecinho do Evangelho, no prólogo, quando ele fala assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio a palavra era Deus, e na plenitude dos tempos a palavra, ou verbo no português, tanto faz a tradução, ou no grego logos, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Já ouviram esse texto, né? Olha só, a palavra é a humanidade do Deus que se fez homem. Então, se alguém me guarda, é porque me ama. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ou seja, é levar o próprio Jesus junto de si por todas as experiências que nós tivermos. E minha gente, não tem jeito de possuir a Jesus, né? A pessoa de Jesus. A palavra não é um livro, é uma pessoa. Não tem jeito de possuí-la parcialmente. É preciso entender, né? Porque às vezes a gente confunde um pouco, né? Por exemplo, tem religião, pega a Bíblia, põe embaixo do braço, né? Eu só creio na palavra, né? Eu só creio no que está na Bíblia. Olha, a Bíblia é uma das expressões da palavra, porque a palavra é quem fala, é o Filho de Deus a palavra. A Bíblia é uma expressão. Só que o Filho de Deus ensinou muitas outras coisas que não estão neste livro. O próprio João escreve isso no Evangelho, né? Nós não somos a religião do livro, nós somos a religião de uma pessoa, homem, Deus, Jesus Cristo, que quer ser guardado. Por isso que eu não posso fazer da prática religiosa um supermercado, né? Tem gente que vive a igreja como um supermercado. O que você faz no supermercado? Você vai lá e você pega da prateleira o que você quer. Isso não pode acontecer. Não existe um jeito de amar pela metade, porque não é amor. Não é amor. Ah, eu creio nisso, isso eu não concordo. Ah, mas nós não podemos discordar dos conteúdos de fé que Jesus deixou aos apóstolos e que a igreja traz de maneira bem guardada ao longo dos séculos até hoje. Ou cremos em Jesus Cristo integralmente, ou não cremos. É isso que está dizendo o Evangelho de hoje. Guardem a palavra integralmente. Levem Jesus junto de si para onde for. Nós não podemos ser meio cristãos.
né? E Jesus diz: quem não me ama não guarda a minha palavra, né? E a palavra que vós escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Que bonito isso. Então reflitamos um pouco como nós estamos vivendo a nossa prática religiosa, né? Nós estamos num mundo cheio de questionamentos da fé. É preciso que nós sejamos cristãos autênticos e guardemos. O que é guardar? É isso que o magistério da igreja faz com a revelação, com a verdade. Guardar é defender, guardar é conhecer, guardar é, se necessário, você dar a vida por aquilo que você ama. E nós precisamos aprender a fazer isso com aquilo que é de Deus, com aquilo que é sagrado. Que Deus nos ajude. E a frase final que Jesus termina é dizendo assim: não se perturbe os vossos corações, nem se intimide, né? Eu vou para o Pai, mas eu voltarei a vós. Aqui Jesus já está falando que ele vai subir aos céus de onde ele veio, mas os apóstolos não estarão sozinhos. O Espírito Santo vai fazer Jesus estar presente. E é isso que nós fazemos em toda missa, em todo culto litúrgico, todo sacramento. Nós invocamos a presença do Espírito Santo, e é o Espírito quem nos traz Jesus Cristo. Que beleza carrega isso na nossa igreja, né? Então, queridos, um instante de silêncio, pensemos um pouquinho nessa palavra de hoje, né? E coloquemos a palavra na nossa vida.